Então esse tema que a gente vai falar aqui é um tema que eu tenho certeza que essas feras que estão aqui do meu lado adoram. Eu amo análise técnica e a gente estava comentando, né, antes de vir aqui fazer essa apresentação. Eu estou me sentindo muito honrada de estar aqui com o Lombardi, com o Gibex. Eu tive o prazer de conhecer lá em 2009 e o Lombardi, na mesma época, eu já ouvia falar de você pelo Caio Sasaki. Trabalhou conosco na Interfloat muitos anos. Sim, né? E ele falava muito. E eu já tive a oportunidade de assisti-lo falando em alguns eventos dele. Então, eu sou muito fã, tá? Sou meio chat mesmo. Prazer estar falando com você aqui e com o Gibex também. Então, a gente vai comentar um pouquinho sobre a evolução da análise técnica, né? Eu sei que vocês dois têm muito mais experiência do que eu. Quando eu cheguei, a gente já nem usava mais ponto e figura, embora essa seja uma matéria que seja cobrada, né, na prova do CNPI. Então eu vou pedir para o Giba começar comentando como que era a análise técnica lá no passado, e depois que o Giba comentar, vou pedir para o Lombardi comentar, contar um pouco da história dele. E aí a gente entra até nos outros temas aí sobre o mini índice, principalmente, que vai ser bem interessante. Vamos embora. Gibex. Fala, Martinha. Boa tarde, pessoal. Obrigado por vocês. Espero que seja bem legal essa lembrança que a gente vai ter aqui de como começou a análise técnica, pelo menos no Brasil, né? Eu entrei como estagiário de índice futuro, né? Só tinha índice grande naquela época. Pessoa física não operava índice, né? Tinha que ser muito rico mesmo para operar na bolsa e ser atendido, porque era atendido por um assessor, né? Numa mesa que tinham 8 pessoas, né? Bem diferente do que o mercado é hoje. E eu estava plotando umas historinhas assim, engraçadas de projeção já. Por que parece, eu já projetava Fibonacci sem conhecer o Fibonacci, né? Um amigo meu da faculdade, quando soube que eu estava estagiando numa corretora, falou: você sabe como é que se faz a projeção? Você pega o fechamento e amplitude da véspera e projeta para cima e para baixo, você tem o range do dia. Aí eu comecei a estudar aquilo, falar aqui na corretora, o diretor viu e ele falou assim: vou trazer um presente para você. E me trouxe um Metastock. O Metastock era um software americano que você alimentava o computador na mão, a máxima e a mínima fechamento a cada 15 minutos do índice. E eu comecei a montar o banco de dados de day trade de índice no Brasil. Pela primeira vez na história, o primeiro computador da corretora, que era a Sênior Corretora, foi a maior corretora de índice do Brasil por 10 anos. Aí se fundiu depois com a Ágora. Aí eu acho que a maioria de vocês já deve lembrar disso. E a gente começava a fazer o gráfico ali, primeiro no papel, né, o ponto figura. Eu tinha um papel quadriculado realmente, que eu desenhava as 3 altas de box, de 3 altas, 3 baixas, e começava a fazer a projeção. Mas quando chegou esse software, eu ganhei o software e o computador, só eu tinha computador na corretora, imagina. A pessoa perguntou: como é que foi Dow Jones ontem? Você não tinha mercado em tempo real, era uma outra história. E a gente projetava já o índice ali com um bom nível de acerto, uma coisa que eu venho fazendo um pouco melhor hoje. Eu acho que sim. Mas começou ali com um primeiro software na mão. Hoje você tem tudo no celular, plotado, né, um minuto, um segundo, um ticker, né? É uma evolução incrível, mas basicamente foi assim, a cada 10 anos, até menos, a coisa foi crescendo muito rápido. Então de 89 para 90 foi o primeiro sinal técnico. O broadcast com gráfico, se não me engano, foi na época de 92, 93, começou a ter alguma coisa assim. E hoje vocês estão em 2023 com os gráficos quase que caindo do teto aqui. Você olha para cima, já tem um gráfico aqui em cima atualizado. Vocês estão operando isso num campeonato de trader, que é inimaginável naquela época. E hoje, para mim, parece que é só o começo, né? Está só começando. Maravilhoso. Agora, Lombardi, conta um pouquinho para a gente como que foi operar antes da gente usar tanto o gráfico quanto agora, e como que foi essa transição. E aí eu vou querer saber se você prefere antes da análise gráfica ser tão difundida, se você achava que era melhor antes, ou se você conseguiu realmente uma adaptação e gosta e usa e acha que assim é melhor. Martinha, pessoal, primeiro, boa tarde. Muito obrigado pelo convite. É uma honra, um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu tenho história, né? Porque eu comecei no ano do surgimento da BMF, né? Em 1986. Se eu contar para vocês que eu via e frequentava a Expert em Atibaia, que eu vi o Guilherme e o Marcelo começando, fora todo o resto aqui, eu vou precisar de umas 3 ou 4 horas para contar história para vocês.
Mas é interessante, né? A análise técnica, de fato, ela já existe há muitos anos, né? Obviamente que ela mudou de patamar na forma de utilização, e em especial, vamos dizer, nos indicadores e nas ferramentas que você pode utilizar hoje. Mas eu, quando comecei, nós já usávamos análise técnica. Ainda de uma maneira muito incipiente, com poucos indicadores. O Giba comentou muito bem, ponto e figura. E era um negócio incrível, né? No começo do pregão, a gente tinha um operador especial que chamava Marcos Paulosi. Ele ficava com o papel quadriculado no meio da roda de índice. A roda de índice tinha uns 500, 600 operadores todo dia. Ele ficava no meio da roda, ele não apregoava compra nem venda e ficava com o papel quadriculado ali, fazendo ponto e figura. A hora que rompia um suporte ou rompia uma resistência, ele saía tomando. Eu falei, bom, e o negócio dava certo. Eu comecei a observar, eu falei, pô, vamos fazer uma coisa, eu não vou ter condições de ficar anotando todas as operações. Então, quando ele tomar de um lado, eu aproveito e tomo do outro. Quando ele vender na frente, eu vendo atrás. Então, ele fazia esse trabalho para mim, Martinha, Giba. E foi um operador especial que teve muito sucesso. Ele só operava baseado em ponto de figura. Então, a análise técnica ela só evoluiu, mas ela já existe há muitos anos. Ela mudou o patamar das possibilidades de utilização e das referências que você tem em relação aos indicadores hoje em dia. Mas que pessoa com talento para prestar atenção nas coisas e anotar, porque devia ser uma barulheira razoável ali, né? Era bastante. Você ia na cola dele, então, Lombardi, era isso? A gente ia aqui na cola de alguém, né? Tá certo. E, Gibex, a gente sabe que você adora gráfico, transmite todo dia lá na Arena e tal. O que você gosta mais hoje em dia e o que você acha que qual foi a melhor coisa que a evolução da análise em si trouxe para comparando o mercado da 90 e agora 2023? A facilidade que a gente tem hoje de fazer a projeção dos preços, né? Buscar o alvo e definir bem o stop com o uso das ferramentas, né? O Fibonacci você pode usar no gráfico, botar numa planilha, a contagem das ondas, né? Baseado na teoria de Down. Então você, quando consegue juntar a contagem das ondas, teoria de Down e jogar o Fibonacci, são os três caras em cima, para mim são maravilhosos, você realmente consegue ter visão de mercado, de movimento, de entender o pullback, né? E hoje é muito fácil, você traçar, eu aperto um F no meu teclado do computador, ele traça já o Fibonacci para mim, é só marcar máximo e mínimo, eu tenho os alvos, eu tenho o stop, eu consigo ver a relação de retorno-risco e a automação das planilhas, né? Que você conseguir jogar esses dados todos em planilha, você já consegue ter não só o índice e o dólar, né? Mas todos os papéis manipulados ali no seu algoritmo, e você já consegue visualizar o que tem potencial de alta e baixa, qual o risco de cada um, relação de retorno e risco de forma automática, né? Eu estou usando hoje em dia a inteligência artificial, programando ali alguns algoritmos baseados nos meus estudos para automatizar cada vez mais, né? Sem dúvida nenhuma, hoje o mercado é gostoso de você operar, escolher papel, montar carteira, fazer trade, né? Ver essa turma toda que está aqui hoje, muita gente operando, apertando o botão direto. E quanta gente me contando histórias de acertos, né? Antigamente eu escutava muita derrota. Hoje em dia eu escuto pouca derrota. Eu escuto muito mais o pessoal falando, estou ganhando. Isso é uma mudança de chave que eu estou vendo nessa realidade de hoje em dia. E até pegando esse gancho, como que era, Lombardi? Ponto e figura, você viu um cara operando isso, e aí você via que dava certo e ok. Mas como é que vocês faziam projeção de preço? Como é que vocês sentiam? Tudo bem, ele estava anotando e via quando tinha ali um fluxo maior comprador e tal, mas como é que vocês projetavam o preço no sentido de como que era para entender qual era o melhor ponto para vender depois de tomar os lotes, por exemplo? Assim, a minha vida toda como trader, né, em especial durante mais de 20 anos no pregão, o que a gente sempre procura buscar é alguma vantagem competitiva nas operações. Então, se referindo ao pregão especificamente, qual era a nossa vantagem competitiva por estar no pregão? Nós mesmos tomávamos as nossas decisões. Então, vamos dizer, um cliente que estava operando pela mesa ou através da mesa de uma corretora. Ele tinha que ligar para a corretora tinha que receber a ordem, passava a ordem para o pregão, o operador de pregão recebia a ordem e ia executar. Ele tinha todo um processo de execução que era muito mais demorado, e eu diria que tinha uma vantagem competitiva muito menor que a minha,
que era estar lá no pregão e a gente percebia os movimentos até pelo barulho da roda, né? Então, só às vezes saía uma notícia, o padrão de ruído do pregão ele mudava de tom. Você não sabia o que tinha acontecido, até porque você não tinha acesso a telas de informações, a nenhuma agência de informações como você tem hoje na mesa. Lá no pregão, a gente não tinha acesso. Nós éramos, vamos dizer, reféns da nossa roda de negociação. Então, às vezes, saía uma notícia, mudava o burburinho da roda e a gente percebia que saía alguma coisa. E aí, pelo próprio movimento dos preços, a gente sabia, estão operando o índice, se o índice começasse a cair muito rápido, sabia que tinha saído uma notícia ruim, ou se começasse a subir, era uma notícia positiva. Vocês não faziam ideia do que era? Nós não sabíamos o que era, mas o importante era estar do lado certo. E isso é uma coisa que eu falo muito e eu trago sempre na minha carreira. E na Interfloat nós tivemos muita gente que começou lá conosco, né? Nós tínhamos um modelo de apoiar todo mundo no pregão, então a gente tinha muito cliente, né, muito parceiro que frequentava o pregão enquanto o pregão existiu. E depois, quando o mercado virou eletrônico, nós tínhamos todas as nossas salas de negociação que os clientes frequentavam a corretora, nós dávamos toda a infraestrutura, os limites operacionais, e é um negócio que eu sempre falei, Martinha, independente da estratégia, eu acho que a análise técnica é uma ferramenta importante, como temos outras também, e é importante que o trader ele entenda aquilo que, vamos dizer, se adequa ao estilo operacional dele, e em especial se isso está dando resultado, tem trazido trades positivos ou negativos. Então a estratégia varia muito, acho que de pessoa a pessoa, precisa conhecer de tudo. Então não tem um bom trader que não conheça minimamente análise técnica, saiba níveis de suporte, de resistência, antes de começar a operar, o cruzamento de uma média. Quer dizer, você tem vários indicadores que o trader precisa se preparar para não entrar numa posição muito grande ou no momento exatamente de quebra de uma resistência ou de um suporte. Mas o que vale muito no trading, e é isso que eu tenho insistido durante muitos anos, é como o trader se comporta quando ele está perdendo e como o trader se comporta quando ele está ganhando. Assim, a disciplina talvez seja a palavra-chave para você ter sucesso ou fracasso nas suas operações. E agora, obviamente, quanto mais informação, mais ferramentas e mais disciplina você tiver, maior a sua chance de sobrevivência. E como você sugere que pessoas lidem com ruído, o excesso de informação, excesso de indicadores, ou ficar lendo demais notícia? Porque isso, principalmente para quem está começando ou está ali no meio do caminho, isso pode ser um fator que atrapalha, né? Na hora de tomar decisão. Como é que vocês orientariam essas pessoas? Eu estudando análise técnica, sim, gostei muito de ler muito, conhecer várias táticas, vi muitos traders profissionais, institucionais operando, muitos ganhando, muitos perdendo, e eu sempre tentei ver o que eles faziam para ganhar, né, quem ganhava mais. E eu tive uma admiração muito grande por alguns clientes que ligavam um pouco para o escritório, tiravam ordens e ganhavam muito dinheiro. Esses me chamaram a atenção. Então eu aprendi ali que o IFR era muito bom, estocástico, uma ferramenta boa, Fibonacci, opera menos com alvos maiores. E quando você começa a estudar demais, você vai encontrar ferramentas como médias e IFR misturados não funcionam. Porque um vai dar uma tendência de alta e o outro você quer achar estertor de máxima e mínima. Se uma ferramenta ela vai te dizer, estou num fundo para comprar, como é que a média móvel vai te mandar comprar num fundo? A média móvel ela nunca vai te comprar no fundo nem vender no topo, que é o que eu gosto de ensinar para as pessoas, você comprar na mínima e vender na máxima. Brincadeira, tá, gente? Isso é impossível. Mas o ideal é que você ache bons níveis de suporte e onde o IFR mostra que ali cansou de ter vendedores, você vai comprar, e qual o nível próximo de resistência que você vai buscar. Então, meus gráficos hoje, minha leitura hoje, ela é a mais limpa possível. Poucas informações na tela, notícias sempre super importantes, saber esse horário, né, que a gente chama de análise, a terceira análise que não é oficial para o CNPI, que é a análise discricionária, que é você juntar análise técnica, análise fundamentalista e cenário macroeconômico. Então, juntar esses 4 pontos é o que a gente faz instintivamente, né? Todo mundo aqui é um pouco disso, né? Até de médico, se você perguntar aqui qual é o remédio para dor de cabeça, ele vai falar, toma um remédio X, Y, Z. Então, operar é a mesma coisa. Poxa, eu vou comprar bolsa, mas os juros estão caindo. Estão caindo no Brasil, mas estão subindo lá fora. Então, você vai comprar lá fora, vai comprar aqui. Os mercados são interligados. Qual o maior volume? É lá fora ou é aqui? É aqui? Qual o papel que está melhor? Por que o pessoal comprou CVC? Por que vendeu CVC?
Aí você começa a pensar o que você vai operar, que faixa de preço que você vai entrar, e você tem que ser simples nas coisas, na sua observação. É setor, é momento econômico e indicadores curtos na sua tela. Ache o seu mindset. O ideal é que você procure sempre testar várias ferramentas gráficas e, se puder, você marca, olha, quais que eu ganhei mais, quais que eu perdi. As que você perdeu, você tira da sua vida. Eu operei com o MACD e só perdi dinheiro, eu perdi 90% das vezes. Não opero mais com o MACD. Ganhei com FR, só opero em FR. Eu ganhei também com média móvel, opero média móvel. Vai testando, né? Que cada um tem um perfil de risco. Tem gente que aguenta média móvel anos numa posição, ou dormir swing trade, o outro não. O Lombardi, com certeza, operava 5 minutos numa posição dele, fazia lá o DI, o dólar, o índice, 5 mil contratos, gigante, 3 pontos para ele é meta, acabou. Ele não vai ficar o dia inteiro esperando andar o movimento de... Se tiverem outras oportunidades, ele vai entrar no setup dele, que é seguir o barulho da roda. Por sinal, o barulho da roda era genial, né? Eu que ficava na mesa, no telefone, fazia assim, ó. Gritava, era assustador, até falar, deu M, né? A gente já sabia que dava problema. Bacana. E seu gráfico, sua tela é tempo longo, tempo curto, tem muitos indicadores, tem poucos indicadores. Eu falo assim, gente, eu como analista, eu sou muito curiosa, então eu estudo um monte de... Não aplico tudo, mas estudo muitas coisas. Então eu tenho várias abas na minha tela e que algumas você fala, o que é isso? Parece a arte surrealista, tem tudo, tem todas as médias, mas é que eu sei o que eu estou olhando, eu consigo ignorar algumas informações e combinar outras. Como que é para o senhor, como que é a tua tela? Então, eu volto também numa questão conceitual que, primeiro, depende muito do perfil de cada um, né? E você precisa entender o seu perfil, a sua adequação ao risco, quais são os seus objetivos. Então, eu quando comecei, e até hoje, né, normalmente eu pego a abertura dos derivativos, vou até 10h30, 11 horas do trading. Então, minhas reuniões e os outros temas eu toco sempre depois, e eu gosto de fazer a abertura todos os dias. E eu sempre operei curto. Então, eu opero curtinho. Se for dólar, eu compro a 1, se der já vendo a 2, 2,5, estou no giro. Então, para esse giro rápido, eu gosto muito do gráfico. Eu olho muito o rompimento de resistência e de suporte. Quando eu estou olhando um patamar romper, eu faço uma posição rápida. Uma boa parte eu já tento devolver. Se for a meu favor, eu vou devolvendo. Seguro, vamos dizer, pelo menos uns 20% ou 30% da posição se der certo. Mudo o gráfico de 5 para 15 minutos. Olho pontos um pouco mais longos e tento ir buscar esses pontos mais longos. Entrei, errei, voltou, rompeu uma região de resistência importante, comprei, voltou ali, picotou mais 1 ou 2 pontos, eu caio fora. Por quê? Porque você precisa balizar muito o seu ganho e sua perda. Se você está fazendo day trade curto, você compra 1, vende a 2, compra 8, vende a 9, vende a 10, compra a 9, compra a 8. Um dia que você vende a 10, é 30 comprador, você não zerou ainda, não tem equação matemática que dê certo. Então, de fato, não tem uma regra definitiva. Vale o perfil de cada um, a estratégia, e precisa balizar essa relação de risco e retorno. Se o que você está fazendo, você ganha segunda, terça, quarta e quinta, sexta você perde todos os dias e ainda sai com saldo negativo na semana, provavelmente essa tua estratégia não está dando certo. E também, qualquer estratégia mais agressiva, ela vai embutir mais prêmio e mais risco. Também é outro, quer dizer, nas poucas verdades do nosso mercado, assim, não tem certo e errado. Você prefere operar curto ou longo? Depende, se operar curto, você ganha menos, mas se protege mais do prejuízo. Se você operar longo, você vai ter que ganhar mais para quando você perder, você também vai perder mais. Então, qualquer decisão, ela sempre tem um risco-retorno embutido. E eu acho que para equacionar melhor esse risco-retorno, a análise técnica, e em especial no meu caso, gráficos para analisar suporte e resistências importantes, são ferramentas que eu uso muito no dia a dia. Obrigada. Eu tenho uma dúvida pessoal aqui. O senhor ainda fica estressadão quando perde dinheiro? Fica chamar de senhor mais um dia. Tá bom. Eu vou dizer que a bolsa vai voltar para 80 mil Perdão, pontos. senhor.
Lombardi, por favor. Eu tô acreditando nisso. Cada senhor cai 10 mil pontos. Você não quer que a bolsa caia. Estamos vendida, vou ver. Tô brincando. Lombardi. Senhor Giba? Tá bom. Não combina, né, gente? Não mesmo. Lombardi, então, você fica estressadão ainda quando perde alguma coisa assim? Olha, acho que perder ninguém gosta, né? Mas a gente fala muito disso, né? Não, que parece que todo mundo é pleno aqui. Assim, eu tô falando porque, né? Eu e o Giba, nós somos analistas. Tacar um cinzeiro pela janela. A gente fala que isso é importante tudo, mas de uma certa forma, a gente não tá na mesma cadeira do nosso cliente, né? A gente tem ali o papel de orientar e tudo mais, mas a gente não pode, né? O que a gente faz hoje não permite que a gente sente o dedo na boleta com o nosso dinheiro. Mas eu me lembro bem como que era. E pra você, como que é isso ainda? Eu sei que ninguém gosta. Agora, abre aqui pra gente. Você de vez em quando dá uma estressada, nervosa? Olha, primeiro, antes da estressada, eu dou umas escapadas, assim, de indisciplina, que é um negócio vergonhoso. Né? Pra você ter uma ideia, eu comecei em 86, eu tô com 37 anos de mercado, 37 anos fazendo trade, assim. Eu sempre gostei, é uma paixão. Claro que eu fui bem, porque se não tivesse ido bem, eu nem estava conversando com vocês aqui. Mas tem uns dias assim que escapa. Eu às vezes sou chamado para falar um pouco de palestra, para dar palestra, falar um pouco, né, da nossa trajetória, especialmente sobre trade. E um negócio que eu sempre falo, olha, pessoal, tem poucas verdades absolutas, mas eu vou falar uma para vocês. No trade, nunca façam média. Essa é uma, para quem, não digo para quem vai fazer posição, para quem vai fazer posição, você compra, você até torce para cair. Você vai fazer um médio, você quer ter um médio melhor do que o preço inicial da sua entrada. Então, médio para posição é a favor. Mas médio em trading, em especial derivativos, nunca você deve fazer. E por que você não deve fazer? Porque você compra 10, compra 8, compra 6, compra 4, compra 2, compra a bola. Você está comprado ali no médio a 5, mercado completamente contra, saindo a bola. O que acontece quando volta, dá um respiro e volta para o 5? Você zera. Duvido que alguém aqui, mercado era a bola, você já estava suando, desesperado, mercado saindo a bola, você no médio a 5, quando volta para o 5, você zera tudo. Aí vai para 10, 15, 20, 30, 40, mas você zerou no teu médio. O contrário, quando você fez tudo o teu médio, saiu a bola, 98, 96, vem um mercado que não dá respiro e fecha na mínima do dia, nesse dia você quebra. Então qual é a estratégia que pode dar certo? Se quando tudo dá certo, você fica no 0 a 0. E quando dá errado, você corre o risco de quebrar. Então é um negócio que eu sempre falo, pessoal, não façam médio. Agora pergunte para mim se eu nunca faço médio. De vez em quando escapa. Não tem jeito, escapa. Você fala, pô, mas isso aqui tá demais, o mercado tá errado, eu tô certo, não é possível estar caindo tanto. Aí você começa a fazer média. Então é por isso que eu insisto muito, disciplina é palavra-chave para o trade. Eu tô vendo uns rostos aqui conhecidos, acho e que o pessoal rindo tá aqui do tipo, ele também faz. Quem não faz? Né? Lombardi é humano, galera. Gente, mas olha, eu tenho até vergonha, viu? É que, lógico, e isso eu digo muito, especialmente para quem está começando. Para quem está começando, tem que operar com mais disciplina ainda, operar pequeno, pegar contratos de mercados que tenham liquidez, que oscilem. Também não pode ficar perdendo tempo em posições que passou o dia inteiro e não aconteceu nada. O que você acha de simulador para quem está começando? Você acha válido? Eu acho muito válido. É importante você treinar, simular, começar a pegar um pouco o fluxo das oscilações, isso é muito importante. Agora, o simulador não tem uma coisa que na vida real tem. A emoção de você estar comprado ou estar vendido, e isso está gerando resultado positivo ou negativo. Lidar com esse sentimento que é o grande desafio. É o que muda tudo, né? O que você acha, Gilberto? Eu tenho uma posição muito bem clara do simulador. Ele é ótimo para você treinar como você executa suas ordens com agilidade. Sai um resultado ruim, né? Aquele barulho que tinha na roda, hoje você vê um candle gigante, porque todo mundo bate a mercado e você está ali e congela, você não sabe usar o computador de forma correta. Se você não fizer um simulado testando exaustivamente entradas, saídas, como digitar o lote, né? E as ferramentas de atalho que os computadores têm,
você está fadado a quebrar. Que vai acontecer aquilo. Quando você ganha, você vai ganhar sempre um pouquinho, e quando perder, você está descontrolado, que é a forma errada de se operar. Então, use o simulador para aprender a mexer nos botões. Você não vai aprender a operar, você não tem emoção. A emoção é botar o dinheiro, né? Bota R$1 na conta verdadeira, bota um lote ou 2, vai começando a operar ali de verdade, faz o simulador um mesinho, apertando 30 dias aquele botãozinho, seu cérebro aprende. O nosso cérebro é muito inteligente. Você faz uma coisa repetitiva 10 vezes, você aprendeu. Você digita teclado sem olhar. Isso é o cérebro que vai aprendendo. E operar a mesma coisa, entender os movimentos do mercado. Quando você cria suas estratégias operacionais, entende aquele desenho gráfico, você bate o olho, aí você alta, vai buscar tanto. Nossa, e vai, né? Quase sempre. E quando não vai? Tem um stop. Então, quando você aprende que você está numa relação de retorno-risco operacional, que o seu lote é sempre o mesmo, que você está sempre buscando ganhar R$3.000 de lucro, no máximo R$500 de prejuízo, cara, legal, perdeu 500, você não vai ficar desesperado. Você vai perder, bater minha meta de prejuízo hoje, amanhã é outro dia. Acabou, volta o dia seguinte. O mercado muda todo dia, né? Você não pode no mesmo dia achar que vai ter a revanche e que vai recuperar tudo, senão você vai ficar sempre buscando 0 a 0 como meta e o prejuízo tá Deus dará, que é a forma inversa de se operar, né? Você tem que se operar exatamente ao contrário. Agora eu queria puxar um assunto aqui que tem a ver com o desenvolvimento de mercado brasileiro, que o Lombardi fez uma gigantesca contribuição. Acho que quem aqui que gosta de operar mini índice? Levanta a mão. Tem uma galera ali, ó. E mini dólar. E mini dólar também. O dólar também. Quem não levanta. É isso. Bom, a gente fez uma visita na B3 há pouco tempo, né? Eu fui com a Ive, o pessoal da XP. E aí nós soubemos que o mini índice é o ativo mais líquido do mundo, do planeta, em número de contratos. Não em financeiro, porque sempre vale mais, mas em número de contratos negociados, o nosso mini índice está lá. Ou seja, é uma delícia de operar mini índice. Eu prefiro dólar, mas aqui vamos falar de mini índice. Lombardi, eu queria que você comentasse com o pessoal aqui a sua contribuição maravilhosa para esse mercado e se você imaginava que fosse ficar desse tamanho. Então, como nós tínhamos corretora e o número de clientes, né, que frequentavam a corretora no dia a dia, a gente tinha um grande desafio, porque a BMF em especial, ela sempre foi concebida para atender não a pessoa física, mas o institucional. Então, as grandes tesourarias, os hedge funds, as pessoas jurídicas, ela nunca teve a concepção de que o seu cliente era a pessoa física. Então, o tamanho dos contratos, Martinha, era um negócio absurdo. Por exemplo, o dólar era um contrato de $100 mil. E você não podia operar 1, 2, 3. Você tinha que operar 5 no mínimo. Você lembra disso, né, Giba? Então a gente estava falando de $500 mil no mínimo para se operar no mercado de dólar. Então você imagina, um cliente que está começando, ele só pode comprar ou vender 5 contratos. O multiplicador não é 50, é 100. Ele, assim, de largada, ele comprou 5 contratos. Se ele errar, ele vai perder uns 2 ou 3 pontos. Ele está falando de perder R$2.500, R$3.000. Para quem está começando, eu diria que é uma porta que se fecha, porque a grande maioria que começava, fazer 2 ou 3 operações, estava fora do mercado. E pela trajetória da Interfloat, eu participava de uma Câmara de Assuntos Operacionais, onde se discutia o dia a dia do mercado e o dia a dia das corretoras. E eu idealizei o projeto dos mini-contratos na B3. Não que os mini-contratos tenham sido uma criação minha, não, porque os mini-contratos já existiam lá fora. O contrato de mini S&P era o contrato mais operado no mundo, era uma referência para a oscilação de todos os ativos. Então, o mini S&P existia. Mas eu imaginei que era muito importante a Bolsa começar a fornecer uma porta de entrada para a pessoa física poder operar com tamanhos menores e se ganhasse ou se perdesse, tivesse ajustes muito menores do que aqueles que eles vinham ter. Então eu desenvolvi o projeto, na minha concepção inicial tinha até mini contrato de DI, tinha mini contrato dos agrícolas também, mas o que vingou no lançamento foi o mini índice e o mini dólar. O Edemir, que era o antigo CEO da B3, ele quis que tivesse uma plataforma exclusiva na largada para operar os mini contratos, chamava WTR. Essa plataforma durou 1 ano, então todo mundo que quisesse operar mini contratos tinha que operar nessa plataforma WTR, e depois os mini contratos passaram a compor
a lista de ativos de todas as outras plataformas. Então, assim, eu acho que é uma contribuição importante. Eu também fiquei sabendo outro dia que o contrato de mini índice é o contrato de maior volume do mundo. E os mini contratos, eles mudaram o padrão de receita das corretoras no Brasil, né? Tanto em termos de volume, de trazer clientes para o mercado, como um mecanismo de RLP também. Então, acho que é uma contribuição que todo mundo ganhou. Ganhou o cliente pessoa física, ganharam as corretoras e ganhou a Bolsa com crescimento de volume. Acho que esse é um legado bacana que a gente deixa aí da nossa história. E ganha a análise técnica também, porque o ativo ganha mais liquidez. A gente confia mais no que a gente vê ali na tela, né? Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Eu lembro quando saíam dados importantes, a gente esperava só no pregão, o cliente vê assim, vendo 50 bola, estava 80 com 90, ele está na mão. 80 com 90, uma hora 90, 90 com 95, 90 com bola, vendo 50 bola, vendo 50 bola, vendo 50 bola. Aí o cara fala assim, cancela. Já foi, patrão. Já era. Como é que tá? 50 pagão, 100 pagão. Ele toma mercado, não tinha venda. Você não conseguia zerar. Nos mini contratos, tem as puladas, né? As velas gigantes, mas você consegue zerar. Só que a Bolsa ainda bota uns leilõezinhos de vez em quando que atrapalham, acho que o investidor. Ao invés de proteger, eu acho que atrapalha, porque o cara quer zerar, o bolso está parado. E às vezes ele vai estopar 100, 200 pontos, pagaria de 100, 200 pontos, acaba sendo com 400, 500 pontos de índice, e o dólar pula, né? E o cara vai botar um stop 2, 3 pontos, pula 10, 15, e se entra no leilão, ele pode perder 40, 50 pontos. Eu lembro na época da Dilma ali, do Manteiga, nossa, do Manteiga. E Covid agora, né? A gente teve limite de alta e limite de baixa no mesmo dia, né? Aí tem os sistemas que vão ficando malucos, né? Mas está cada vez melhor, né? Está mais fluido, né? Não só a análise técnica evoluiu para você botar os pontos de entrada e saída, como os sistemas estão cada vez mais confiáveis, né? A latência cada vez menor. Aquelas reclamações que a gente ouvia 3, 4 anos atrás não existem mais, né? Não tá, travou, pulou, não tem mais isso. Hoje a confiabilidade está enorme e o volume, como a gente falou aqui, recorde. A gente alargou a nossa pista de carros, de 2 carros, com lombada, e agora ela passa 50 carros e é uma autobahn com cimento americano e feita na Alemanha, né? Então a gente está realmente podendo operar hoje com uma tranquilidade incrível. Então dá para fazer uso de análise técnica, fazer as compras, usar robô, ChatGPT para montar suas estratégias pessoais, né? E uma coisa que eu gosto muito é que o meu cliente, ou quem está me assistindo, ou se tiver um aluno meu, que ele crie suas próprias regras, né? Os seus modelos. É para comprar PFR, mas qual que você vai usar? O 9, 10, 11? Crie um ponto diferente para não entrar no efeito manada, né? O efeito manada é você seguir todo mundo junto. E todo mundo junto, se você compra mercado ou bate o mercado, dá slippage, né? Aí você começa a perder. Se você começa a sair, criar a sua estratégia, você não vai entrar muito nessa onda das manadas, né? E a vantagem para o investidor fazer a manada, isso. A gente quer, se estiver acionando um pivôzinho, a gente entrar na direção ali, beleza, né? Mas manada pode ser para os dois lados, né? Mas se for aquele movimento direcional que a gente está na direção certa, a gente quer. O barulho do pregão. Era incrível aquilo, mas não faz falta. Saudade. Eu não sei dizer, mas eu imagino que vocês têm ótimas lembranças, assim. Bom, gente, a gente está chegando no nosso período final aqui. Quero agradecer a presença do Lombardi, do Gibex. Tem mais 2 horas. Pois é um assunto que vai, né? Agradecer especialmente a sua contribuição pelo mini índice, porque foi uma contribuição não só para a evolução do mercado brasileiro, mas como você comentou, hoje é um ativo que é uma porta aberta para quem quer começar a operar, obviamente usando a alavancagem com parcimônia, com cuidado. O fato de ser o ativo mais líquido que nós temos aqui reduz substancialmente o risco, né, de você sair com uma pontuação pior do que você sairia num ativo menos líquido, que algumas ações são assim, né? Então, obrigada pela participação, por dividir as suas histórias com a gente. Gibex, obrigada também, você com suas análises maravilhosas aí, ficar de olho no... Uma honra participar aqui. Você fala? Gibonati, tem o Gibonati, é planilha. Planilha de Gibonati, é isso. O pessoal que está aqui com a gente também, gente. Obrigada. Valeu. Muito bom, excelente.